Vamos, então, ao nosso bônus 3, que vai tratar das principais formas de estruturação de projetos de PPP. Aqui é um tema que a gente traz para satisfazer uma certa curiosidade, porque normalmente não é um ponto em que os técnicos dos tribunais de contas atuam. Eles apenas avaliam como essa modelagem acontece, mas não participam de forma ativa da modelagem e que a gente vai recuperar alguns conceitos relevantes, né? Quando a gente pensa em estruturação, a administração pública, ela tem uma certa discricionariedade na forma com que ela escolhe essa modelagem. É importante que até ressalto um artigo muito interessante escrito pela Clara Coutinho e pelo Luiz Valerim, que eles avaliam que os próprios estudos de viabilidade, estudos técnicos, projetos que futuramente vão fazer essa PPP parar de pé, eles podem, inclusive, ser feitos internamente pela administração pública, podem ser contratados com terceiros por um procedimento licitatório, por contratação direta, por convênio, sobretudo quando a gente pensa nesses órgãos multilaterais, e, eventualmente, até com a participação do mercado em um tipo de procedimento específico, que é o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Vamos falar mais dele daqui a pouco. Mas, então, são muitos meios. E a administração ela vai usar dessa liberdade com sabedoria. Então, ela tem que avaliar os vários aspectos, né? Primeiro, qual é a disponibilidade orçamentária para custear esses projetos, né? Existem estruturações mais e menos elaboradas, mais e menos profundas, com, inclusive, níveis de serviço dos parceiros, dos consultores, que são diferentes, né? A gente sabe que isso existe. E a disponibilidade orçamentária para custear, do premium ao básico, né? Ela pode aí ser responsável por uma escolha em um sentido ou em outro. Tem que também fazer um diálogo efetivo do projeto com as prioridades do planejamento governamental, a política pública que se deseja desenvolver, avaliar se há uma possibilidade de contratar consultorias especializadas ou de contar efetivamente com servidores públicos que sejam capacitados para avaliar a qualidade, a adequação daqueles produtos, serviços que foram entregues. Isso é muito importante, por exemplo, se há uma decisão por fazer PMI. Então, cada caso concreto vai indicar um desenho de estruturação de projeto que seja mais efetivo, né? Quando a gente pensa nos estruturadores públicos, no Brasil a gente tem dois grandes estruturadores públicos no nível nacional, que são o BNDES e a Caixa, né? O BNDES há muito tempo ele atua na estruturação de projetos para atrair parceiros privados, ele vai identificar as oportunidades, ele vai conduzir o processo desde a fase de estudos e modelagem até a assinatura, vai contratar consultores, vai estimular, né, que os municípios, que os estados, eventualmente até que a União, participem dessa modelagem, faz contratos, então, com os entes públicos também, né? Atualmente, o foco maior do BNDES está em projetos do governo federal e estados, e a gente está observando que, apesar desse foco, eles também estão construindo uma agenda que é ainda mais pontual em municípios de maior porte. Então, algumas das modelagens de iluminação pública, por exemplo, estão sendo conduzidas pelo BNDES. A Caixa, por outro lado, mais recentemente, sobretudo depois que foi constituído o Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão de PPP, que é o FEP, que a Caixa faz a gestão, né? A gente viu um novo protagonismo, um novo estruturador que só cresce, né? Tem apresentado projetos muito interessantes. O FEP, ele tem a finalidade de custear serviços técnicos profissionais especializados. Então, é uma forma de garantir o acesso a bons consultores para fazer uma boa estruturação e desenvolvimento do projeto, né? O foco do FEP maior é o suporte a municípios, sobretudo serviços de saneamento e iluminação pública, né? Também tem a possibilidade de fazer para serviços de gás canalizado, e é possível que o FEP receba novos desenhos no futuro, conforme essa agenda de projetos seja alterada, né? A gente tem também bancos de fomento estaduais, outros estruturadores públicos igualmente importantes, mas que têm uma escala menor, né? Quando a gente pensa no nível internacional, a gente tem, sobretudo, os bancos multilaterais de desenvolvimento, que atuam pelo menos em 3 níveis de assessoria e auxílio às PPPs, né? Primeiro, eles fazem diversos estudos e capacitações que viabilizem um ambiente propício
às PPPs. Inclusive, muitos gestores públicos têm acesso a cursos gratuitos e de muita qualidade que são ofertados pelo menos anualmente por esses bancos multilaterais, né? O BID, o Banco Mundial, eles têm diversos cursos voltados para capacitar gestores. E também desenvolvem uma série de white papers, documentos de boas práticas que acabam criando e contribuindo para o desenvolvimento desse ambiente propício. O segundo ponto de atuação desses bancos multilaterais é a própria preparação do projeto, e aqui eles atuam em auxílio ou fazendo a própria estruturação. É comum, por exemplo, você ter um banco multilateral junto com um banco de fomento, com a Caixa, com o BNDES, para fazer essa interação, a triangulação de forças com o poder concedente, né, que é o destinatário final dessa modelagem. E, por fim, né, eles também fazem a parte do financiamento dos projetos. Ainda não é uma parcela muito substancial, né, os últimos dados que eu tenho acesso são em volta de 3%, mas que é assim, importante para viabilizar, em termos financeiros, os projetos de PPP. Quando eu não tenho uma estruturação mais institucional, seja pela própria administração pública, seja pela contratação de consultores, muitas vezes por uma limitação orçamentária, não é possível contratar, aqui passa a ser muito interessante um diálogo com a iniciativa privada, para permitir que, antes mesmo da fase de contratação, essas entidades apresentem estudos, projetos que vão embasar, né, o modelo de objeto a ser concedido. Essa é a essência da PMI. Não existe um conceito unívoco e final de PMI, né? O procedimento de manifestação de interesse, ele surgiu aqui no Brasil no contexto das concessões, por uma previsão da Lei 8987 que permite para as concessões a possibilidade de se contratar no futuro o responsável por fazer o projeto básico executivo. Em termos de contratação tradicional, existe um dogma quanto a isso, né? Uma vedação na Lei 8666, e a Lei 8987 quebrou com esse dogma e passou a permitir que os privados interessados em contratar com esse objeto possam contribuir com a própria estruturação, ou seja, para que aquilo saia do papel, que às vezes o ente público sozinho não vai ter essa condição. Então, eu gosto desse conceito amplo do Flávio Garcia, porque ele traz uma visão que não se atém a detalhes legais, porque hoje o que acontece? A gente tem diversos decretos no nível da União, dos estados, dos municípios, estruturando os seus programas de PMI, né? E aqui a gente tem uma ideia ampla que contempla a finalidade, que é justamente permitir que as empresas privadas apresentem projetos, estudos, que futuramente vão ser usados pelo poder público para modelar o objeto contratual, né? A PMI, ela não é uma realidade só do Brasil, tanto é que o Banco Mundial já se pronunciou no passado sobre boas práticas em PMI, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho sempre que ter o compromisso em fazer estudos que estejam pautados pelo interesse público, ainda que eles sejam realizados por um privado que tem interesse naquele empreendimento. Por que isso é importante? Porque o PMI, ele não pode servir como um exercício de participação fútil para algo que a administração não precisa. Por mais, então, que os estudos sejam feitos pelo privado, quem estabelece quais são as prioridades de desenvolvimento de infraestrutura, quais são as questões que se deseja alcançar com a PPP, tanto no nível econômico quanto no social, vai ter que ser o poder concedente, né? Então, aqui eu não tiro esse protagonismo do poder concedente, eu só auxilio ele a fazer os estudos para poder compor uma pretensão, uma necessidade que é do próprio poder público, né? O outro ponto é que exista um value for money, uma análise de custo-benefício efetiva, né? Quando eu usar o tema da PMI, eu tenho que comparar o contrato futuro de PPP com uma contratação pública tradicional. É relevante que, para garantir a atratividade dos processos de PMI, que eu tenha uma garantia de justa remuneração, né? As PMIs, como regra, elas são 100% risco de quem contribui. Por quê? A regra hoje aqui no Brasil, em quase todas as regulamentações, é que o privado será remunerado se, e somente se, a concessão for ultimada, o contrato for assinado, e aí quem indeniza não é o poder concedente, vai ser a própria concessionária, né? Então, para poder mitigar esse risco, eu tenho que garantir
uma remuneração justa. Como que a remuneração é justa? Ela não pode ser também uma remuneração com sobrepreço. Tem que refletir preços de mercado. Eu vou evitar retornos excessivos para o privado, mas eu também tenho que remunerar ele de forma adequada ao risco que ele assumiu de fazer esse estudo sem ter essa certeza da remuneração. É importante também que eu tenha cumprimento dos deveres de transparência, de accountability, né? A administração ela tem que publicar todas as informações relevantes, inclusive quando eu permito, por exemplo, no futuro, que exista uma competição entre o PMista, ou seja, o privado que fez os estudos da PMI, e terceiros que vão estar lá disputando com ele o objeto dessa concessão. Muitos são contra a priori a PMI porque pensam que aqui o PMista tem uma vantagem competitiva intransponível, que eu estou dando de mão beijada para ele a futura licitação. O que eu posso contar para vocês é que, na minha experiência, assessorando diversos PMistas, quase metade dos casos, os meus clientes que fizeram os estudos acabaram não ganhando a futura licitação, porque fizeram uma orçamentação tão séria, que aqueles que tiveram uma proposta mais agressiva acabaram levando, né? Quem faz o estudo tem uma visão muito mais séria, em regra, de quanto que aquilo ali vai custar. Então, não necessariamente quem fez o estudo vai ganhar a licitação, acreditem, né? Não é uma certeza absoluta. Aqui também é necessário alinhar os procedimentos do PMI com a futura contratação pública, né? A administração, inclusive, tem que ter condições de avaliar a qualidade desse estudo recebido. Às vezes ela pode até se assessorar por terceiros para avaliar o estudo, né? Essa é uma assessoria que é mais barata do que o estudo em si, então às vezes justifica você fazer PMI e depois contratar um consultor para ajudar a avaliar a qualidade dos estudos recebidos. E eu tenho que garantir que o processo de PMI é sério, que é consistente, né? Que ele está relacionado a uma política pública de concessões, né? E que ele vai morrer só por causas naturais. Vamos supor, é um estudo que foi ruim, que foi mal feito, ou que apontou por uma inviabilidade econômico-financeira, né? E não porque, de repente, a administração mudou de ideia, né? Porque senão a gente passa uma mensagem que é muito negativa para o parceiro privado. Hoje, a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, traz a PMI para o direito brasileiro, né, de uma forma muito consistente, como um procedimento auxiliar à própria licitação. Acontece antes a licitação com o objetivo de auxiliar o seu desenvolvimento. E aqui se prevê que a administração pode solicitar a iniciativa privada pela abertura de um procedimento de manifestação de interesse, que haja uma contribuição na realização de estudos, investigações, levantamentos, propostas de soluções inovadoras, né? E aqui esses estudos, eles vão ser colocados à disposição da administração, né? E caso haja um vencedor da licitação futura, que haverá o ressarcimento. A administração ela não responde nem subsidiariamente por esse ressarcimento. Então, aqui a regra é que o risco é privado. Ainda nesse artigo 81 da nova lei de licitações, quando eu faço a realização, eu tenho que pensar, desses estudos, eu tenho que pensar no regime jurídico que a lei impõe, né? Então, o fato de participar da PMI não atribui ao PMista um direito de preferência no futuro processo licitatório. Como eu falei para vocês, às vezes, ao invés de bênção, é uma verdadeira praga, porque acabam fazendo uma precificação mais conservadora e perdem, né? Aqui não há uma obrigação necessária do poder público de fazer a licitação, embora, né, a não continuidade, na minha posição pessoal, deve ser justificada, porque aqui houve sim um privado de boa-fé que desejou colaborar, eu tenho que dizer por que eu não vou continuar, né, dar uma justificativa idônea, e por fim ela não implica por si só no direito ao ressarcimento, né, porque o privado vai ser remunerado só e somente se o vencedor da licitação efetivamente assinar o contrato e for pagar, né, após essa assinatura nos termos que o contrato estipula. É importante aqui também a gente ter em mente que é necessário fazer um procedimento para avaliar a aceitabilidade dos produtos e serviços, né? Tem que haver um parecer demonstrando que esse produto ou serviço é adequado, que ele corresponde à compreensão que o poder público tem
do objeto, e também tem que se fixar lá no edital que abre a PMI quais são as premissas para fazer essa avaliação, para que haja objetividade, inclusive em termos de metodologia proposta, para avaliar o tipo de ressarcimento. A lei prevê ainda a possibilidade de eu ter um PMI restrito a startups, né? A gente vê aí uma preocupação, então, da administração em fomentar a inovação através desse tipo de empresa.